ao Luz do Mundo novamente, irmão. Ó, eu já não sei mais quantos episódios. E é isso aí, a gente para, a gente volta. O importante é não desistir, a gente não desiste. Podcast Luz do Mundo está de volta aqui. E Luz do Mundo está com essa proposta de conversar com pessoas, ouvir testemunhos. E hoje, cara, eu tô aqui com um cara que eu conheci, cara. Que lindo aquele trabalho que você fez, como é que do aulão, né? Muito legal, o aulão gospel, né? Nossa, cara, eu achei demais. Vamos falar mais sobre isso. Tô aqui com o PJ, Paulo Júnior. Eu te agradeço o convite. E é o que você falou aqui, orando antes de começar, que esse papo, que essa conversa possa ser motivo de talvez alguém que estivesse assistindo a gente ser tocado, né? Alguém que estivesse assistindo a gente entender o quanto o Evangelho de Cristo é um Evangelho de amor, é um Evangelho, né, de perdão, é um Evangelho que salva. Então, isso aqui é muito importante, não só para nós, não só para quem já acompanha a Luz do Mundo, mas para você que está assistindo pela primeira vez, que recebeu a setinha de alguém que te enviou aí. Com certeza Deus tem algo para você nesse bate-papo aqui. Show de bola. Paulinho, posso chamar de Paulinho, né? Deve. Cara, quando eu te conheci, eu falei, cara, aquele cara legal, tal. Mas eu não sabia de todo o arcabouço da sua história ali, o que tava por baixo da sua história. Cara, me impressionou demais. Aí, Dudu, obviamente, né? Ele me deu um feedback ali, falou, mano, não, Paulinho, tal. Eu falei, caraca. Cara, então eu quero conversar com você sobre isso, conversar sobre a sua vida, o que Deus tem feito, né? E, antes de tudo, quero falar sobre os nossos patrocinadores. Estamos com a Buckingham, é o nosso patrocinador oficial. Irmão, eu não converso com os caras, não. Tipo assim, dá patrocínio, não. Eu chego, eu falo, velho, eu vou fazer patrocínio. Eu vou divulgar vocês, porque vocês ajudaram a gente. A Paulinha, então, cara, ela sempre presenteia todos os nossos convidados. Cara, e a Buckingham... Eu cheguei aqui achando que eu ia ficar sem cheiro nenhum, meu irmão. Deus sabe de tudo. Que isso! Cara, a Buckingham, cara, esses perfumes é sem noção, gente. É um perfume assim que, ó, irmão, lá em casa, fica tudo assim, ó, fica tudo lá na sala, pra gente usar. Gente, hoje eu tal. Gente, é um perfume, Paulinho, eu já experimentei, eu já fiquei 7 dias com o cheiro na roupa, sabe? Na roupa. Isso é muito bom. E a Buckingham não é só perfume, tem cosméticos. Você que quer... cosméticos para as mãos. Então, Buckingham, você também quer ser um franqueado, quer vender, fazer uma grana extra, entre em contato, apareceu o QR Code aqui, entre em contato. E tamo junto, gente. Buckingham sempre patrocinando aqui o Luz do Mundo. Vou te dar o feedback depois se eu fiquei com cheiro, viu? Cara, pode usar, cara. Não, e pode levar escolhe aí, pode levar. Vou falar depois, passo, vou ver se... Aí eu, diferente que ele, vou tomar banho em 7 dias, eu prometo, gente. Ele acabou de confessar que ele ficou uma vez 7 dias tomando banho. Ficou na roupa, Como é que você pega o cara? Ficou na roupa, ficou no guarda-roupa lá. E, cara, você quer cheirar? O cheiro tava lá, cara. Muito bom. Buckingham. Paulinho, vamos lá. Cara, como é que... Uma das primeiras perguntas, né? Como é que você chegou à fé, né? Como é que Cristo te encontrou? Muitas vezes a gente fala, né? A gente encontrou a Cristo. Mas é meio complicada essa frase, porque quando a gente fala a gente encontrou a Cristo, parece que Cristo estava perdido. Quem estava perdido era nós, ele que nos encontrou. Então, como é que Cristo te encontrou, cara? Como é que... Vamos por etapa. Como é que estava a sua vida? Pergunta boa, assim, né? Porque eu até falo para todo mundo que cada um tem uma história, mas existem histórias que as pessoas nunca tiveram um encontro com Cristo, com a palavra, com Deus, foram no mundo e aí tem um momento de resgate, de encontro, né? Mas eu, diferente disso, não. Eu tive um berço, né? Cristão. Meu pai e minha mãe não eram evangélicos, eram católicos, mas eram católicos fervorosos, assíduos, né? Meu pai era um cara assim, que vivia a vida da comunidade. Meu pai foi um cara que fundou o orfanato em Ribeirão. Então, assim, eu lembro da minha história de criança, por exemplo, a minha vida, assim, todos os meus momentos juvenil, infantil ali, foi momentos dentro de uma igreja. Né? A primeira menininha que eu gostei, que eu entreguei um bilhete, uma carta, tudo no ambiente da igreja, assim, né? Então, meu pai me apresentou, né, para Cristo, me apresentou a palavra. Eu tive a infelicidade de perder meu pai e minha mãe muito cedo. Né? Minha mãe tinha 13 anos, meu pai tinha 17 para 18.
E a igreja virou trauma, cara. Assim, É mesmo, esse cara? ambiente de ir na igreja recordava muito meu pai. Gatilho. Virava uma coisa. E aí foi quando eu fui realmente me afastando, né? Quando eu fui realmente indo para a vida e vivendo uma vida completamente longe, né, de qualquer tipo de religião, né? E aí, nesse período de anos, assim, de moço, eu passei por tudo. Ah, vamos no centro, vamos não sei aonde, vamos na macumba, vamos. Mas eu nunca mais quis pertencer a nada, nunca mais me senti pertencendo de nada, nunca mais tive uma identidade no Cristo de nada, né? E tem as pessoas depois fazem essa pergunta de como foi e perguntam como eu poderia explicar de uma maneira já hoje, sendo conduzido pela palavra, o que me norteava. E eu sempre uso um versículo para começar que é: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas você e a sua descendência. E por que eu falo isso? Esse é um texto de Deus mandando um recado reto, né? Dando um papo reto para o povo escolher, né? Escolhe, porque... E eu acho que eu tive esse papo reto algumas vezes na minha vida, mesmo afastado. Eu tive alguns momentos de lucidez onde eu tinha uma clareza, eu chamava de intuição, e hoje eu sei que é o Espírito Santo, já era, onde falando assim, escolhe pela vida ou a morte. O problema é que quando você está afastado de Cristo, quando você não tem uma intimidade, você não define muito bem o que é vida e a morte. Porque a morte, o diabo, ele não vem fantasiado de chifre. Então, ele vem fantasiado de balada, ele vem fantasiado de lança-perfume, de coisas que você gosta, de dinheiro, ele vem fantasiado de algumas coisas que, quando esse texto caiu para mim com clareza, eu entendi que escolher entre a vida e a morte, eu só não tinha o discernimento do que era a morte. Porque a morte, ela não é te apresentada como morte, ela é te apresentada como vida. Verdade. Então, quem era o PJ antes de se entregar para Cristo, de aceitar, de receber o Evangelho, né? O PJ antes era um cara que entendia que tinha que escolher entre a vida e a morte, mas não sabia o que era a morte. Achava que talvez muitas das coisas apresentadas pelo mundo era a vida, né? Porque o texto usado é esse pelas pessoas do mundo, né? Cara, você tem que viver a vida porque é uma só, vai fazer essa viagem. Cara, seu casamento está muito mal, você precisa dar uma saidinha por fora, isso é vida. Então, a vida é te apresentada lá fora, mas na verdade ela está disfarçada, porque ela é a morte. Verdade. Então, eu entendo que, tipo assim, o que você falou me fez refletir sobre, tipo assim, a gente conhece, o que a gente conhece de vida é morte. É morte. E aí, quando eu olho para trás e falo, então por muito tempo eu achei que eu era uma das pessoas mais vivas que eu conhecia, inclusive causando influência nas pessoas sobre esse estilo de vida, causando para as pessoas motivação para viver a vida que eu tinha, até descobrir que o que eu fazia era falar e viver sobre a morte, sobre um caminho que me levava para a morte, né? Que a influência que eu fazia sobre as pessoas não era para que elas tivessem vida, é para que elas desfrutassem um pedacinho da morte que dia a dia eu desfrutava. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, esse reencontro, né, com Cristo, ele vem para falar assim, ó, existe algo no seu coração escolhendo por uma vida, mas ela não é a vida que eu gostaria e que eu queria que você tivesse, né? A vida é isso que é mais profundo que eu tenho para te dar, e você está usando de coisas que estão disfarçadas de vida, mas são o caminho da morte. Então, dali nasce toda uma conversão assim, muito baseada de que no passado Deus me deu várias oportunidades, né? Porque às vezes a pessoa, eu encontro muitos amigos que falam assim, cara, eu não tive oportunidade antes, eu tive agora, nisso Deus entrou porque eu precisei perder e tal. Não, eu por vários momentos eu tive a oportunidade desse texto ser falado para mim diretamente. Ei, escolhe aí você entre vida e morte, mas eu não sabia o que era vida. Eu não sabia o que era morte. Sim, né? sim. Então, a clareza espiritual que eu tive há 3 anos atrás foi de discernir, opa, peraí, essas coisas que eu estou escolhendo não são vida, são morte.
né? E agora eu preciso escolher por vida, né? E agora a vida só vai fazer sentido se outras pessoas eu conseguir alertar que o que elas estão escolhendo é morte, não vida. Ô, Paulinho, Né? teve um dia D, o dia decisivo que você lembra e fala assim, cara, esse dia aqui eu fui encurralado. Ou foi indo. Cara, foi um processo. Foi indo. Eu tive muita experiência conectada com pessoas no mesmo período para entender que não era coincidência e era um agir de Deus, né? Você Então, foi discernindo vou isso? dar um exemplo para você, né? Nosso querido Big Black, amigo, irmão, Nossa. né? Que tem a dona Vânia, que é uma pastora, mãe dele. Eu sou amigo do Big desde de menino, né? Nós temos uma amizade muito bonita. E a mãe dele, apesar de sempre gostar de mim, me viu crescer, ela nunca tive em casa, cara. Ela nunca tinha se sentido bem para ir em casa. Por várias vezes a gente fez passagem de Natal, coisa, e ela sempre falou pro Matheus, não, lá eu não quero ir, né? E num Natal X ela resolveu falar que ela ia. Na véspera, assim, a gente faz uma reunião de bastante amigos lá em casa, era hábito fazer isso. E ele falou, cara, minha mãe quer ir hoje com meu pai. Eu falei, cara, muito bem-vindos, manda vir e tal, né? Adorava ela, tinha liberdade e tal. E ela falou assim, ó, ela se divertiu muito, nadou com a gente na piscina, ficou, mas chegou um momento que ela falou assim, eu vim aqui te dar um recado de Deus, eu não vim aqui por outro motivo. Deus manda eu vir te falar que você vai ser um pescador de homens, que você vai salvar a vida de muita gente. E ela profetizou algo maravilhoso naquele dia ali, e eu, cheio de arrogância do mundo ainda, falei pra ela, Vânia, com todo respeito, eu já sou um cara que salva vidas, eu forneço empregos, eu tenho 2 empresas, as pessoas estão... Daí ela riu e falou, não é disso que eu tô falando, é do reino, você vai ser um pescador de homens. E aquilo ali ficou martelando dentro da minha cabeça, né? Nas semanas seguintes, em situações paralelas, a Clícia ganhou uma Bíblia de uma amiga, falou, amiga, eu estava com você na cabeça, isso veio e o Espírito Santo pediu para me te dar essa Bíblia. Eu disse, pô, amiga, legal, tal, e só que na dedicatória dentro estava escrito, amiga, tal, isso aqui vai ser um instrumento para você de trabalho. E aí, passado um tempo, eu ganhei de uma aluna, né, mãe até de um personal lá da academia, também uma Bíblia. E ela, entre outras palavras, fala com a mesma palavra que estava naquela dedicatória da Clícia, assim, estou te dando, você talvez não vai entender o porquê, mas você vai usar muito, e isso vai ser um instrumento de trabalho. E aí eu cheguei e pus em casa assim, quando a Clícia viu, ela falou assim pra mim, precisava comprar uma Bíblia, acabei de ganhar uma esses dias, você nem lê, por que você comprou uma Bíblia? Eu falei, você acha que eu ia comprar uma Bíblia? Eu ganhei também. Aí a hora que a gente cruzou, as falas das pessoas que não deram era praticamente igual, assim, sabe? Meu e aí Deus, a gente falou, cara, tem algo acontecendo, né? Tem alguém... Deus foi te cercando. Tem alguém muito superior que nós querendo mandar algum tipo de mensagem para nós. Né? E aí isso começou a nos inquietar, aquecer nosso coração. A Clícia é muito cansada já de um tempo dessa vida de balada, de bebida. Algo tocou ela até meses antes, assim, ela parou de beber. Então eu lembro que ela chegou um dia e falou, não bebo mais, tá? Mas você é sua parceira, tô com você, churrasco, o que você quiser, mas eu não bebo mais. E aí, colocava louvor em casa, essas situações acontecendo, até um belo dia que eu gravo algo, eu marco em casa algo parecido com isso aqui. Eu sempre fiz lives, algumas coisas para empreendedor, e eu resolvi fazer uma lá de casa, chamava Janta com PJ, alguma coisa assim, equipe de gravação, tudo e tal. Convidei vários empreendedores que estavam indo bem, um deles o Caio Alves, que é o Caio da micropigmentação. O Caio. Que agora foi ordenado pastor, Sim, tudo, sim, né? sim. E convidei o Caio, vem aqui falar da sua história de micro e tal. O Caio tem uma história muito legal. É um cara que saiu do nada e hoje é um dos melhores do mundo no que faz, né? Beleza. E eu fazia tempo que eu não vi o Caio. Quando o Caio chegou lá, cara, o Caio tava pesando assim. O Caio tem uma estrutura mais ou menos, ele tava uns 20 quilos mais magro. E aí aquilo foi muito forte. Eu vi ele na minha cabeça já falou: cara, ele tá doente, tá com câncer, esse cara tá quase terminal. E você não sabia, chamou o cara pra vir aqui, o cara sem graça veio. E aí eu falei, cara, durante assim eu me sentindo mal. Chegou uma hora que eu não aguentei mais, falei, irmão, o que tá acontecendo? Tá muito magro, faz tempo que eu não te vejo, quero entender aí, posso te ajudar, por que você veio? Ele começou a rir, falou, cara, não, eu me converti faz alguns anos, tal, e Deus tem dado a minha vida, as coisas que eu tô vivendo são por causa de Deus, eu estou fazendo um jejum de 40 dias de água e café, e hoje é o dia 38, então eu tô realmente muito fraco, perdi 20 quilos, você tá assustado de me ver assim, porque eu tô um pouco debilitado do jejum.
Falei, pô, cara, por que você não me avisou? Marcava outro dia. Ele falou, quase te avisei, mas viu que eu mandei uma mensagem hoje, depois demorei pra falar? Eu falei, eu vi. Ele falou, ia desmarcar. Mas aí orando cedo, o Espírito Santo falou, você tem que ir, porque você tem que fazer hoje 2 coisas lá na casa dele. Uma é orar por ele e pela esposa, que eles estão precisando de oração. E a segunda é chamar ele para o que eu tenho para ele preparado, que está dentro da igreja. Eu estou esperando, ele tem que vir domingo no culto. Aí ele chegou e falou as 2 coisas. Falou, cara, Meu Deus, cara. eu queria orar por vocês. E nisso a esposa dele conversando com a criança lá dentro, falando disso, que tinha tido um dia ruim, estava precisando de oração. A gente chegou na sala e, pô, aí nós oramos. Acabamos de orar e ele falou, e a segunda coisa que eu vim fazer é falar que Deus tem algo para você, tal, você precisa ir no culto, você precisa conhecer, você precisa se abrir para a palavra. Aí eu peguei e falei, cara, não pode ser coincidência, né? Essas coisas todas estão acontecendo. Mas mesmo assim, ainda falei para ele que ia na quarta-feira, não fui não. Não fui não fui. Fui e tal. Só que eu fiquei lá um dia na academia, a academia fecha às 9, e eu fiquei para treinar. Não sei por qual motivo, coloquei um louvor para eu treinar. Um louvorzão você não alto. tinha esse costume? Não tinha esse costume. Mas o coração estava incomodado. Sabe quando você está incomodado, as coisas, eu até achei que eu estava começando a ter depressão. Falava assim, cara, eu devo estar começando a ter um pouco de depressão e tal. E tô lá treinando, quando eu olho, tem uma mulher no vidro, cara, assim, ó. Aí eu peguei, aí ela fez assim, posso conhecer? Eu falei, claro, bom vendedor, né, irmão, não tem hora. Já tá, eu abri a porta. Oi, tudo bem? Ela só um minutinho. Ela gritou pro marido dela, vem! Ele encostou o carro, desceu, tudo bom, então aqui é um surge personal, nós trabalhamos assim. Aí eu lembrei, mano, que tava tocando louvor. Puta, já deu aquele... Cara, tá tocando louvor, meu Deus do céu. Não é música pra academia. Perdi o aluno. Imagina, 2 alunos, uma hora dessa, querendo conhecer, tocando louvor. Falou assim, aí eu fiquei procurando que aparelho eu tava fazendo pra achar meu celular pra parar. E aí, o marido dela, o Leandro, percebendo que eu tava incomodado, pôs a mão em mim, falou assim, você tá querendo mudar a música, né? Aí eu falei assim, cara, eu tô, porque eu sei, né, música de academia e tal. Ele falou assim, então não mude a música, porque nós só estamos aqui porque eu passei com o carro e eu acho que você se esqueceu, mas tem uma caixa de som sua virada pra fora. E eu tem uma caixa minha de evento, ela fica pra rua. Eu não me liguei que ela tava ligada. Que é isso? E eles são evangélicos, estavam orando no carro, porque eles queriam achar um lugar pra treinar, porque eles tinham ido numa academia sido maltratados, eles queriam achar um lugar pra treinar, e um lugar, e ela orou no carro e tal, ela passou na porta da academia, escutou um louvor e falou, aqui, louvor, uma academia é aqui. Meu Deus, Brasil! Brasil. Aí ela desce, ele me fala isso e ele completa com a seguinte frase, não troca a música não, nós adoramos. E se você está trocando de música, saiba que talvez o que está sendo motivo de você se esconder é um motivo de alegria. Aí aquilo ali foi como se falasse assim, ei, tá fugindo do quê? Tô te chamando, você quer mais que eu faça o quê? Você não tá entendendo? E Fabinho, aí cara, aí eu me rendi assim, fui no culto no domingo, levei a Cris, a família, né? E foi muito engraçado assim, que nessa sequência teológica, né, que acontece de conhecer, aceitar, batismo de língua, batismo de fogo, tal. A ordem foi inversa. Assim, no primeiro culto, eu já fui batizado no Espírito Santo, oramos em línguas, e assim, então eu realmente eu entendo que existiu uma preparação, existiu um chamado sobre escolha de vida e de morte por muito tempo, e foi eu que fiquei escolhendo morte, mas achando que estava escolhendo vida, até um momento que realmente Deus falou assim, cara, agora eu vou ter que interromper, eu vou ter que explicar para ele o que é morte, o que é vida, para poder escolher certo, né, para ele poder não escolher mais errado. Então foi realmente assim, algo que às vezes eu sei que as pessoas têm algo traumático e aí então um encontro com Deus, né? Eu não tive algo traumático, inclusive eu vivi um momento de vida muito bacana, que as pessoas confortável, querem viver. né? Confortável, sempre fui um cara de acesso muito fácil a tudo, a shows, a internet possibilitou para mim, Patrícia, influência para tudo que a gente queria, né? Eu falo que tem coisas que a influência é melhor que o dinheiro, né? Então a gente entrava e saía de onde a gente queria, sempre nos melhores eventos, nos melhores lugares, nos melhores restaurantes, tudo, o estúdio, trabalhando com o corpo, então e depois disso tudo a gente começou a abrir mão de um monte de coisa, não foi o contrário, a gente não perdeu aquele desespero de, aí, nossa, eu estava no pior momento, encontrei Jesus, a minha força e tal, que acontece com muita gente, né? E é normal. Padrão, Mas não foi, cara. Mas aí depois
algumas coisas começaram a não fazer sentido, e não fazendo sentido, a gente começou a perder. Então o jeito de fazer negócio já não fazia mais sentido, eu já vi que abrir um estúdio até do outro Também ia dar pra não mim. fazer sentido. Aí eu vi que aquele estúdio que eu tava tendo, que era por ego, aquele não fazia sentido, só esse aqui tinha história. E aí, cara, aí a nossa vida começou a entrar num negócio que quem via falava assim, cara, na boa, vocês estão loucos, vocês tinham uma vida assim. Aí vocês entraram nessa aí de Cristo, de igreja, de evangelho, de tudo, e vocês estão abrindo mão das coisas tudo, vocês vão deixando, é isso mesmo, vocês vão ter essa vida aí agora. Então assim, por muito tempo, até nós não entendíamos. Eu acredito que as escamas dos olhos e a sabedoria do alto veio vindo para vocês e vocês foram entendendo que, tipo assim, tinha coisa que era muito ego, tinha coisa que desnecessária. Por quê? A gente, às vezes as pessoas estão no mundo e vivendo uma vida que acha, cara, eu não vivo sem isso. Eu não vivo sem isso. Não, cara, você não vive sem Jesus, né? E aí Jesus foi lapidando vocês em relação a tudo, cara. Que coisa linda. E a gente teve um ano, o primeiro ano convertido foi um ano muito tenso, né? Porque é um ano onde a gente se afastou de tudo. Nossa. Então a gente, cara, nada pode, isso aqui é errado, essas pessoas aqui não tem que ter e tal. Vocês teve um tempo de radicalismo? Teve esse começo, assim. Esse um ano foi esse radicalismo. Assim, né? Tal, isso aqui. E aí até que um belo dia, assim, uma palavra veio muito forte no meu coração. E eu falei, Cris, isso aqui é pra nós, ó. Essa cura desse cego em 2 etapas, que é a única cura que Deus faz em 2 etapas do cego, né? Eu falei, ela é a nossa vida, nós somos curados, nós ainda estamos vendo meio embaçado. Nós estamos vendo meio as pessoas como árvore ainda. Nossa, que analogia. Eu falei, então nós estamos, o evangelho está meio embaçado para nós. Mas existiu algo aqui. A gente entendeu sobre sair da aldeia. Nós saímos da aldeia para ser curado. Então a gente saiu de pessoas que a gente não tinha que estar mais perto, ambientes que a gente não tinha que estar mais perto. A gente viveu um período de isolamento. Então eu falei assim para ela, então nós estamos perto ou chegando a hora do segundo toque de Jesus, que vai ser o da clareza. Meu Deus, mano. Que discernimento, cara. Nós saímos da aldeia, nós deixamos as pessoas, nós só estamos vendo meio embaçado ainda. E aí veio o segundo toque, cara, que foi um segundo toque onde ficou nítido para nós que o evangelho, ele é o evangelho da graça, ele é o evangelho do amor, ele é o evangelho, e aí, calma, arrepiando. E aí, nesse momento que acontece na nossa vida, um segundo toque, né? E a frase, né, na palavra do segundo toque é: volte para casa. E muita gente não entende, né? Peraí, manda sair da aldeia, depois manda voltar para casa. E tem diferença nas palavras, né? Porque na verdade, primeiro ele manda você sair de tudo que era perto mesmo, amigo, família, foi o que a gente fez. Mas casa é sinal de propósito. Então, depois que você já está enxergando, que você entende sobre a graça, ele fala, volta agora pro propósito que era seu. O propósito eu não te mudei. Influenciar pessoas, estar com gente na mesa. Esse um ano de vocês afastados das pessoas não era o propósito de vocês, estava errado. Agora vocês voltam pro propósito com clareza. Então, aí a gente virou uma chave e falou, opa, peraí, a nossa mesa tem que voltar, tá cheia de gente em casa. Só que o assunto não é mais balada, o assunto é Cristo. Nós temos que voltar a estar falando com os outros, só que não era do que eu falava, era de Cristo. Eu tenho que voltar a fazer evento, mas não era isso que eu fazia, era de Cristo. Então, nesse segundo momento, a verdade já limpa, já fora da aldeia, vem o comando. Ei, vocês estão vendo o que eu queria que vocês vissem, e agora você volta para o propósito que era de vocês. Casa. Só do jeito certo. Mano do céu. E aí, a gente tem esse segundo ano, onde a gente entende sobre graça, sobre fazer o que a gente fazia e era dom de Deus, né? Só que agora do jeito certo. Então, quando as pessoas vêm lá hoje, eu tenho um grupo de manhã, 4 horas da manhã, chama Sentinelas, né? Meu Deus do céu. Que os homens se reúnem para orar. Nós já estamos com 40 homens que chegam 4 horas da manhã, oram das 4 às 5 da manhã, tomam café. Fala sobre esse propósito. E aí, as pessoas falam, PJ, como é que começou isso? De estar falando para tanta gente, tantos homens sendo usados por Deus. Eu falo, cara, começou muito lá atrás, porque esse era o meu propósito. Eu só não tinha a clareza. Eu só não tinha o Espírito comigo, eu só não tinha a unção comigo. E agora, voltando para casa, eu entendo sobre esse segundo toque de Jesus. E já com o segundo toque, já não vendo mais as pessoas como árvore, já vendo limpo.
Então, hoje esses projetos acontecem, células acontecem, ministrações, né? Eu sou uma dos praticantes que tem dentro da nossa base do Legendário aqui. Vamos falar sobre Legendários. Então, todos esses empilhamentos de coisas para o reino que estão acontecendo agora, eles não são do nada, né? Eles são realmente parte de um PJ que foi preparado a vida inteira, porque eu passei minha vida, cara, me preparando para falar, eu passei minha vida fazendo treinamento para distinguir perfil de pessoa, passei minha vida conhecendo de gente, passei minha vida criando autoridade para falar em público, achando que eu ia fazer tudo isso para mim mesmo, que eu ia fazer tudo isso para falar de marketing, que eu ia fazer tudo isso para... E aí eu entendo que essa preparação toda já foi uma liberação divina para que agora eu estivesse usando o reino, né? Pessoal, e usando aqui, o Paulinho vai ser um das pessoas que vai ministrar no Luz do Mundo, dia 8 de setembro, Pagode Restaura, na Glória de Deus, e nós vamos ter um pedacinho do testemunho do Paulinho. Aqui você tá vendo na íntegra, mas ele vai contar um pouquinho lá. Cara, que coisa linda, cara. Dia 8 de setembro. Estaremos lá. Estaremos lá. Eu conheci o testemunho do Paulinho, que eu conheci, estou ficando mais impactado ainda. E você é o nosso convidado, entra no QR Code aqui, adquira seu convite e vamos prestigiar isso, vamos ouvir um pouquinho do testemunho do Paulinho lá no Pagode Luz do Mundo, comemorando 9 anos de Luz do Mundo, com a participação do Pagode Restaura. Aí tem a Glória de Deus, aí vai ter o Paulinho, vai ter muita coisa lá. Paulinho, Buffet, vai ter buffet, né? Buffet, vai ter a área Open Food, cara. Entra lá, você vai ver tudo. A área Open Food é a área onde você entra, você vai pagar um valor ali, que ali vai ser servido comida e bebida pra você. Beleza? Você não precisa ir no bar comprar, não. Esse negócio é top, né, cara? Paulinho, a pessoa entra no seu Instagram, eu entrei no seu Instagram, eu vi que você é um comunicador nato. Você é um comunicador nato. E agora eu entendi que você teve esse discernimento de que o que Deus te deu é pro reino, né? Que todo o dom, esse talento que Deus te deu é pro reino. Cara, e eu vi que você dá palestra, cursos para empreendedores e tal. Conta mais sobre isso. Eu passei a vida dedicada à pessoa, né, cara? Assim, no meio fitness, né? Como gestor fitness, mas sempre focado em pessoas, né? Em fazer pessoas ampliarem seus conhecimentos, fazer pessoas ganharem mais, né? Então a minha vida toda foi dedicada para isso, né? E é uma das coisas que eu ainda faço, né? Não só com os colaboradores que eu tenho por perto do estúdio, mas em treinamentos para outras empresas, pelas próprias redes sociais, né? Então eu passei aí os últimos 15 anos da minha vida me aprimorando em entender de pessoas e ajudar outras pessoas a evoluir, né? Em conhecimento, em marketing, em comportamento, para ganhar mais. Você tem uma mentoria sobre isso? Ou é palestra só? Tem mentoria, tudo. Muito focado para o meio fitness, né? Donos de academia, personagens trainers, tudo. Mas a gente acaba falando algo que é meio que universal, né? Porque quando você fala de conhecer sobre perfil, de comportamento, e o comportamento influencia para você ganhar mais ou menos dinheiro, isso acaba sendo usado, né, em todas as áreas. Mas, realmente, do fundo assim, do meu coração, todas essas coisas que eu fui me aprimorando, conhecendo, estudando, eu vejo que tinha um porquê de acontecer. Um propósito muito maior, né? Que era realmente poder estar levando o evangelho hoje, falando, levando projetos como esses que a gente está liderando, fazendo, porque é muito doido, assim, várias experiências lá de trás que às vezes eu até falava, cara, mas por que eu estou aprendendo isso, né? Onde eu vou usar isso com alguém, onde eu vou usar isso lá na frente, né? E hoje eu entendo qual que era a funcionalidade disso para estar usando agora, né? Para estar falando agora. Então, é isso, né? Eu vi uma frase sua lá no Instagram, cara, que me chamou muita atenção. Professor educador físico, né? De educação física. Forma ali, o cara se forma ali e ele fica meio que assim, cara, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vi, foi essa frase sua, o que eu vou fazer da vida? Eu vou ser um professor de academia, vou ser um preparador técnico de futebol e tal. O que você tem para falar para esse cara que você pode falar assim, falar, cara, ó,
A direção é essa aqui. A direção é que um professor, um educador físico, entenda que a IA está aí, a IA é a sua maior concorrente e você tem que trilhar um caminho contrário à IA, onde ela te ajude e não concorra com você. Então, Paulinho, fala agora na prática. Se você é um personal trainer, alguém recém-formado que está pensando em criar um monte de produto digital para vender por R$ 59,90, eu falo que quem já nadou nessa água e tinha ganhado dinheiro já ganhou, tá? E daqui a pouco, um cara igual os meninos que estão aqui trabalhando no podcast, quando eles quiserem comprar um treino, eles vão precisar comprar. No chat GPT, eles vão lá, digita perfil, o tempo que eles estão parados, a lesão que tem, e sai um treino bonitinho para eles, né? De graça. Agora, se você se especializar em pessoa, em comportamento, pessoas com ansiedade, pessoa com depressão, mulher que tem medo de sair de casa, mulher que tem medo de academia, e for pro presencial, pode cobrar o que você quiser, irmão. Vai faltar profissionais que entendem de pessoas. Meu Deus! Porque o mundo caminha para todo mundo olhar para o digital e focar ali. Não está errado para algumas coisas, mas para outras, isso abre uma brecha no humano. Sim, precisa do ser humano. Então hoje eu tenho vários pais que chegam lá no estúdio e falam assim, cara, meu filho adolescente não sai da cadeira do sofá, ele está ficando obeso, ele está ficando ansioso, eu preciso que ele venha fazer academia, eu quero uma pessoa que entenda de comportamento para dar aula para ele, eu pago o que for preciso. E é nessa hora, meu amigo, se você entende de comportamento, como ganhar esse adolescente, fazer ele treinar com você, fazer ele tornar seu amigo, fazer ele se inspirar em você, o pai faz o cheque do valor que você pedir. Cara, ó, gente, isso aqui é dica valiosa. O pai faz o cheque do valor que você pedir. Tá ligado, né, Luiz, né? Tá ligado? Cara, que dica valiosa, então, cara. Às vezes a pessoa fala assim, mas então quer dizer que eu não preciso ter o Instagram? Não, você precisa. É a sua ferramenta de venda. Mas ela é a ferramenta sua de venda para fazer um presencial seu ganhar dinheiro. Eu falo que os grandes gurus da internet, eles têm alguma coisa de bom que você tem que seguir sempre. O caminho que ele já está traçando, normalmente a gente descobre que ele está fazendo isso depois de uns 5 anos. Sim. Então, lá na pandemia, quando ela estava lá, estourou vender curso online. Online. Só que se você pegar esses caras, um pouco antes da pandemia, eles já estavam trabalhando com o negócio online. A pandemia fez eles explodir. Alavanca. Então esse cara já sabia de algo, que pô, uma hora vai explodir no online. Agora, se você pegar o comportamento de todos esses caras, gurus, podem falar nome aqui, vamos falar Paulo Vieira, Pablo Marçal, qual que é o comportamento desses caras? Instagram, internet, só para se posicionar. Dinheiro vem de treinamentos presenciais, método CIS, método IP, método não sei o quê, porque eles viram que as pessoas têm falta de algo que toque elas presencialmente. Então o cara vem um treinamento presencial de 15 mil, as pessoas pegam 4 cartões da família, passa e vai rindo. É verdade. Entendeu? Verdade. Então se existe algo desses caras modelando o presencial, eles estão te dando uma dica, amigo. Não sei qual que é a sua profissão, mas ela é no presencial futuro. Por quê? Porque tudo que for no digital, você concorre com a IA. Aí você só pensar que não é inteligente. Você olha, você vai acabar perdendo para eles. Então, traz para o humano. Nós estamos numa fase agora que a pessoa que é inteligente, ela traz para o humano. Entendeu? Eu sou um arquiteto. Bom, vai ter projeto de arquitetura vendido na IA de graça. Agora, um arquiteto que toma um café, que entende, que vai na obra, que chega pro casal, que leva junto, que faz uma... Esse aí a IA nunca vai poder cumprir. Então, está na hora dos profissionais, principalmente que oferecem serviço, pensar em quê? Ir pro humano, entender de gente, entender de pessoa, entender de comportamento. Essa é a bola da vez. O que você está falando é assim, nós vamos precisar ser especialista em pessoas. Mais do que nunca. Todo profissional precisa ser especialista em pessoas. E por isso que entra uma das camadas mais essenciais de você quando nós estamos falando de pessoas. Espiritual. Eu ia chegar nisso. Espiritual. Nunca, vou falar uma palavra, ela tire toda a conotação dela de marketing e tudo, mas ela tem um peso. Nunca vai, ou foi, ou será tão na moda ser espiritual quanto só agora. Não, repete isso aí. Tá Isso aí é corte. Agora é um momento que até se você quiser pensar profissionalmente, ser espiritual vai ser diferenciação para você. Por quê? Vamos lá. Eu tenho 2 profissionais para me atender aqui no consultório de finanças, alguma coisa. Um me passa
todo o conhecimento dele e tal, mas eu saio de lá é sempre um ambiente frio, um ambiente só profissional. O outro tem o mesmo conhecimento, mas, cara, um cara cheio de Deus, um cara cheio de espiritualidade, um cara assim, irradiando as coisas. Eu chego lá, não é sobre religião, ele não fica pedindo pra eu ir na igreja dele, não fica pedindo, não. É um cara que, pô, ele fala, ele pergunta como tá minha família, e ele fala, cara, que legal, sua filhinha tá doente, não, vamos fazer uma oração por ela. Você acha que as pessoas estão precisando do quê? As pessoas estão precisando desse amor genuíno. Então, hoje, você encontrar e você se entregar para Cristo é ter diferencial de trabalho. O cara hoje que ele tá bem no espírito virou diferencial de trabalho também. Por quê? Porque o mundo tá doente. Então, quando você tem um cliente doente que vem em você esperança, é mais um motivo para te dar o dinheiro dele. Ele já ia te dar o dinheiro dele pelo seu profissionalismo. Ele te dá e ele fala, cara, o cara tá perto desse cara. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, né? Se esfriaria, né? Porque Deus já estava no futuro. Cara, e você falando isso, o que as pessoas estão precisando, amor. Amor? E quem tem amor? Cristo é a personificação do amor. Então, as pessoas podem usar isso pro lado ruim, tipo assim, eu vou fingir que eu sou espiritual. Pode usar pro lado ruim. Pra conseguir um network, né? E logo, a gente já sabe, vai cair. Cai também, né? Cai também. Né? Porque tudo aquilo que não é levantado na rocha verdadeira, a gente sabe o que acontece. Primeira né? prova, o cara já é. E assim, eu falo que quando você finge ser algo que não é no mundo espiritual, o leigo, ele até acredita no que não tem, mas o leigo logo para de ser leigo. Entendi. E aí ele já vai te ver e falar, cara. Então, aquele cara que tá fingindo e tal, ele não sei o quê, ele até atrai um cara perdido lá, só que de repente esse cara perdido aceita Cristo, é batizado, começa a ler a palavra, começa a ler, começa a tal, e ele fala, obrigado, Senhor, usou a mula, mas eu já entendi. É tipo isso, né? Mas tem um público que, assim, ele quer manter você na ignorância. Ele não quer deixar você ir para lá. Não, para você sempre depender dele. Para ele sempre ser o seu Moisés. Deixa que eu vou subir. Moisés, vai por nós, vai por nós. Entendeu? Só que o que Cristo fez foi abrir para que todos pudessem entrar, né? Então, esse lance de deixar... eu tenho um guru espiritual, tal. Isso tá muito na moda, né, Paulinho? A gente vê que tá muito na moda, mas a ideia do evangelho é emancipar a pessoa para que ela suba ao monte. Eu acho que não tá na moda, acho que sempre teve. Porque agora... os fariseus já eram. Que agora esse cara aparece por causa da internet, né? Mas ele sempre existiu. Verdade. Você vai pegar a nossa avó, a vozinha, que teve alguém que não deixou ela nunca fazer nada, porque ela ficou ali, doutrinada e tal. A diferença é que aquele pastor da antiga que fez isso com ela, ou aquele padre da antiga que fez isso com ela, ele não aparecia. Hoje a internet expõe esse cara, mostra. A gente fala, olha lá, o cara você não... Só que, ao mesmo tempo, eu acho que nunca existiu na história, né, um tempo onde tem tanta gente sendo levantada com um coração genuíno para Cristo, disposto a levar o evangelho verdadeiro, disposto a ser às vezes até humilhado, zoado, mas para mostrar para as pessoas que não precisa de nenhum mestre que não seja Cristo, né? E isso eu vejo com muita clareza acontecendo para todos os lados, né? Então existem muitos movimentos como Elos do Mundo, por exemplo, acontecendo aos milhares para mostrar para as pessoas que não é sobre a placa da igreja, não é sobre o pastor tal, é sobre Cristo, é ser cristocêntrico, e esse é um negócio, né? E isso está acontecendo com muita força, né? No mundo está acontecendo isso. Foi feita né? uma pesquisa, cara, lá nos Estados Unidos estão crescendo esses movimentos interdenominacional, que não carregam uma denominação, mas são respaldados por uma denominação, como é o Luz do Mundo, está crescendo muito. Por quê? As pessoas estão armadas contra
igreja, porque já foram feridos, muitos desviados, né, que já foram feridos, e aí esses movimentos têm crescido, certo? Porque as pessoas falam, cara, o movimento dentro das universidades, movimentos que vão nas praças, esses movimentos têm crescido. A sua percepção é real. É real. Isso. E assim, eu não estou aqui falando que o desigrejado é o correto, tá? Não. Pelo contrário, até a gente sabe que várias representações da palavra indicam para coisas futuras, né? Então, nós sabemos que Cristo indica para uma coisa futura chamada igreja, né? O cristão ele tem que entender que a igreja faz parte, sim. Não estou falando de uma igreja porque eu frequento, não. A igreja de Cristo, você tem que estar vivendo ela assim. Não adianta falar, eu estou aqui em cada hora daqui, eu estou recebendo. Não é isso que está escrito na palavra aqui, não. Sim. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é entender que estar na igreja não é sobre o pastor da sua igreja. Estar na igreja não é sobre o louvor da sua igreja. Estar na igreja é sobre Cristo. Aleluia. Ponto. Então não é ser desigrejado, é ser um igrejado que entende que o importante ali é Cristo. O altar é levantado para Cristo, não para homens. Então, esse tem que ser um movimento. O olhar, manter os olhos fixos no Senhor. No Senhor. Tá? Então, eu tenho sim que entender que Cristo é o cabeça de um corpo que não anda por aí sem cabeça, sem corpo. Só dá junto. Exato. Que é a igreja. Mas não é os homens da igreja, é a igreja de Cristo, né? Então isso deixa o coração muito tranquilo de você falar assim, cara, eu fui num lugar, eu fui magoado por um homem de lá, não por Cristo, e eu estou em outro me sentindo bem, e é isso, é sobre isso, sobre continuar com o coração queimando por Cristo, né? Entender que o seu pastor vai errar, o seu amigo da sua cela vai te magoar, um outro da igreja vai pisar no seu calcanhar fora lá e você vai ficar meio bravo no futebol. Faz parte, mas você tem que entender que você não está lá por essas pessoas, você está lá por um movimento que é de Cristo, né? A gente fala isso no Legendários que para quem serve, né, que são homens comandando, né? E como qualquer outro tipo de equipe, erra, fala coisa, fala que não deve, briga, mas que no final quem está servindo tem que entender que o movimento é um movimento para Cristo. Isso, ninguém está pregando impecabilidade, né? Isso. Vamos pecar, vamos errar com você. Falando nisso, Paulinho, também quem entra no seu Instagram, no seu perfil, vê que você faz parte do movimento Legendários, né? Nos conta como é que você conheceu esse movimento. Cara, eu não queria ir, essa é a verdade, eu respeitava, eu tinha bons olhos, mas eu não queria ir, né? Eu achava, inclusive eu estava no momento cursando teologia e tudo, e eu falava, cara, não precisa subir um monte para estar com Deus, que palhaçada é essa, né? Mas aí um amigo lá do estúdio falou, cara, você não vai e tal. Eu falei, cara, eu usei uma desculpa que muita gente usa. Eu falei, cara, tô sem grana agora e não quero ir. Pô, não vou pagar R$1.800. Tá? Ele falou, entendi, mas você tem vontade? Eu falei, não, tenho. É o dinheiro. Passou 2 dias, ele chegou com a inscrição. Cara, me pague quando puder. Tá aqui, tô abençoando sua vida. Aí eu falei, pô, agora eu vou ter que ir. E fui, cara, e que experiência, assim, muito única, né, lá. Por que é uma experiência única, PJ? Me fala. Eu vou falar assim, para quem é crente, imagina um encontro com Deus, o quanto é poderoso, né, o quanto a gente recebe ali, o quanto aquilo transforma a nossa vida servindo, fazendo, né, um encontro com Deus tem esse poder de fazer isso. Nada mais é do que a mesma proposta, tá? Só que com a parte física também te deixando de um jeito onde é impossível um homem, pode ser o mais casca grossa do mundo, o coração mais de pedra do mundo, não se aquebrantar. Assim. Tá? Então qual é a proposta do Legendário diferente do encontro com Deus? No encontro com Deus você está lá, você está sentado no ar-condicionado da sua igreja, no ventilador, tal, para receber, você se distrai, você sai, você tá, tal. Por mais que né, a gente tenta de artimanhas para não falar, não conversa. Quando você está no Legendários, cara, você está realmente 3 dias sozinho, com a sua mochila nas costas, mais nada, mais ninguém, escasso de comida, e aí pode ser o cara mais rico, mais pobre, e chega um momento que você é aquebrantado para receber a palavra. Eu acredito que você chega no limite, tipo assim, todo tipo de conforto externo é tirado.
você tem que firmar mesmo no seu espírito, É isso. né? É isso. Então, sabe que eu dou exemplo? Pra quem gosta de jogar uma bolinha, futebol, você chega na quadra, aí tem um amigo seu assim com uma garrafinha de água, você não sabe se ele tá com aquele parceiro, tá com a boca suja, não tá? Aí ele tá tomando, ele faz assim pra você, ó, ô, quer ir? Aí você fala, não, obrigado. Aí começa o jogo, você correndo, tal, dá um pique, dá 2, dá 3, dá 4, assim, 45 do jogo, quase acabando, você tá morrendo, bufando, você passa perto do cara, ele faz assim com a garrafinha, ó, você já pega, irmão, e toma água, você não pensa mais em nada. Verdade. Né? Se ele tava com a boca suja, a cabeça nada, você já pega e toma e pronto. É o que acontece lá. Você pode chegar com todos os seus preconceitos, o seu dinheiro, o seu não dinheiro, o seu status da vida lá de fora ou não. Chega um momento, irmão, que tudo que está sendo falado de Cristo vai direto de encontro no seu coração, porque você já quebrantou fisicamente. Né? E fisicamente, quando você quebranta, você começa a ter uma escuta muito mais aberta para receber da palavra, né? Então é isso que o Legendário faz, tem mudado muitas vidas, tá? O que eu posso falar é assim, para as pessoas que são incrédulas, que continuam falando mal, né? É assim, cara, esse cara que tá falando mal, ele é igual o grupo dos fariseus, que o cara volta lá falando que tá enxergando, os caras falam, mas ele não tá enxergando não! Ele fala, gente, mas Jesus acabou de me curar, eu tô vendo, a minha família aqui, porque é tanta gente que volta de lá e fala, cara, eu restaurei meu casamento, eu tô com uma vida melhor, me aproximei de Deus, eu tô indo na igreja que eu não ia, eu tô ajudando lá no meu ministério que eu tava largado. E só quem não quer acreditar que não acredita. É um projeto evangelístico, né? Você falar, né? É um projeto evangelístico. Hoje, dentro do que você vê, vai mais não evangélico, vai mais não crente ou vai mais crente? Ainda é bem misturado. Bem misturado? Tá? Mas a ideia é que chegue ao ponto de ir mais não crentes. Isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. Atingir o cara do mundão mesmo. Isso é ótimo. É o cara que foi porque a mulher dele mentiu, falou pra ele que ele ia pra um passeio. Chegou lá brabo. Louco pra fumar um cigarro e não acabamos com a vida dele lá fazendo ele. Então, assim, a ideia é que cada vez mais receba pessoas. É o que Jesus fez em Mateus 4, né? O Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ser tentado ali 40 dias, 40 noites, 40 dias e assim, no seu limite do físico, né? Satanás esperou o momento certo, no limite do físico chega a proposta, né? Então, e ali o que sobrou em Jesus? A palavra. Ele não tinha nada, foi só a palavra. E eu acredito que é isso, a proposta é isso que está acontecendo. Paulinho, caminhando para o final aqui, vamos fazer umas perguntinhas rápidas para você aqui. Vamos lá, Paulinho. Bate bola. O que vier na mente, você responde, hein? O que é evangelho para você, Paulinho? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Paulinho, o que é Cristo para você? Salvação. Salvação. Paulinho, lembra de uma renúncia que te marcou? Cerveja, beber. Bebedeira, balada. Assim, abrir mão disso no começo é abrir mão parece que você está abrindo mão do bom, né? Do status também, né? E no começo foi algo marcante, assim, nossa. E hoje eu olhar para trás, não com julgamento, né, longe disso, cada um estava falando com um amigo agora disso, né, mas de ver quantos dias maravilhosos eu desperdicei, que eu podia estar curtindo com as minhas filhas, né, e estava lá imerso em bebida, em fala. Então, essa é uma renúncia aqui que eu lembro e falo, nossa, fui confuso no começo, antes de ser tão claro. Paulinho, o que é igreja para você hoje? Igreja é um encontro de pessoas com o mesmo objetivo em Cristo. Isso é igreja. A igreja representa para mim isso. Né? Possibilidade de viver, conviver, aprender, perdoar, se irritar, se alegrar com irmãos em Cristo. Isso aí. Paulinho, o cara que está nos ouvindo aí, talvez, está vivendo uma vida que você viveu. O que você falaria com esse cara? Fala para ele. Eu falaria que pode até acontecer de você ser um premiado no qual o anjo do Senhor vai aparecer na sua frente e te dar um papo reto. Mas na maioria das vezes não vai, Deus vai usar pessoas. Fique atento às pessoas.
né? Fique atento ao que aquela tiazinha fala, fique atento ao que alguém no trabalho falou para você, fique atento às coincidências que não são coincidências acontecendo, a portas que você está tão triste que fechou, você não entende porque fechou. Deus usa pessoas em momentos que a nossa vida está de cabeça para baixo, né? E a gente, infelizmente, não consegue, no momento do turbilhão, olhar. Então, se você está passando um momento assim, de apavoro, um momento de escassez financeira, de coisa faltando, tenta por um minuto assim, acalmar seu coração e olhar sinais, né? Deus, Cristo ainda realiza sinais, ainda usa homens, ainda usa pessoas, né? E às vezes está mais perto de você do que você imagina a sua saída. Nossa! Rapaz, eu tava quase. Faz um apelo, irmão. Faz um apelo. Tá quase sentando Jesus aí, né? Faz um apelo. Evangelista, o Luiz também tá nos ajudando também, é um outro evangelista. Os evangelistas é fácil entender quem é. Paulinho, muito bom te conhecer, ouvir um pouquinho da sua história, e nós vamos ouvir mais lá no Luz do Mundo, dia 8 de setembro. É uma segunda-feira, gente, então faça o possível. Ó, tá aqui o QR Code, vai estar aqui, você acessa lá, compra, adquira seu convite. Paulinho, agora, fala suas redes sociais, cara. Você tem um curso, alguma coisa? Não, entra lá no Instagram. No Instagram tem @paulojunior.opj. Lá no Instagram eu tenho que falar sobre o que para mim hoje é um dos pontos mais chaves da vida de qualquer ser humano, que é saúde, né? Que é cuidar do templo do Espírito Santo, que é entender que não existe uma vida feliz se também você não cuidar, né, da sua saúde, né? A gente fala muito isso, eu falo isso muito para amigos igual você, falo assim, cara, com algo tão grandioso que Deus deu para você levar, se você não cuidar da saúde, né, é a história da mensagem sem o cavalo, né? Então, eu ia falar isso. Cuidar do cavalo para a mensagem poder chegar. Falo muito disso, né, nas minhas redes sociais, falo muito disso no meu Instagram e falo muito sobre a responsabilidade de ser pai, né, sobre a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar, de chamar a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, da sua família, né, de deixar essa vida aí que o mundo tem aplaudido, do cara que é o que mais bebe, que tem a turma de amigos, que tem a mulher. Irmão, para com isso aí, entendeu? Sai disso. Existe algo muito mais precioso em Cristo, na sua família, em cuidar dela, tá? Em ver e ser um exemplo para os seus filhos e filhas, para as pessoas. E assim, eu não sei qual que é a geração que te trouxe até aqui, quem são seus pais, suas mães, a mágoa. Eu sei o que você pode fazer pela próxima geração, eu sei o que você pode fazer pelos seus filhos e filhas, eu sei o que você pode quebrar do que foi para trás, para que daqui para frente as gerações vivam o extraordinário de Deus. Amém. Gente, então é isso aí. Paulo Júnior, lá no Instagram tá @Paulo Júnior? Tá paulojunior.opj. Ah, show de bola. Tá. As academia tá com Academia PJ Studio. PJ Studio. Gente, é isso aí. Luz do Mundo Podcast com o Paulinho aqui. E que você seja abençoado com esse papo. Compartilha. Inscreva-se no nosso canal. Curta, que o YouTube vai entender e vai mandar para mais gente. Então, é isso aí. Luz do Mundo Podcast. Hoje com o Paulinho Júnior. Tamo junto, irmão. Valeu, gente. Obrigado. Deus.